Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lucas Vandenbomen. Vim de Belo Horizonte hoje para conversar com vocês acerca de um tema muito relevante, né, ainda mais no ano de 2023. E o tema é o seguinte: Rui Barbosa e a numismática, a efígie do republicano no dinheiro da República. Em verdade, esse é o título de um artigo, tá, que eu escrevi, que saiu em dezembro passado, inclusive no congresso da SNB, né, na revista Numismática Brasileira, inclusive coordenada, né, pelo Oswaldo, o qual eu agradeço o convite para estar aqui presente. E por que 2023 é um ano tão importante relacionado a esse tema? Rui Barbosa, né, nasceu em 1849 e faleceu em 1º de março de 1923. Né? Então, na semana passada, nós celebramos as comemorações dos 100 anos de morte deste homem. Você pode passar o slide, por favor, Oswaldo? Bom, apagou-se o sol. Foi assim que o jornal carioca Gazeta de Notícias anunciou em 1º de março de 1923 a morte de Rui Barbosa de Oliveira. Tendo em vista uma frase assim tão impactante, né? Apagou-se o sol. Qual o motivo dessa afirmação? Vamos descobrir agora. Rui Barbosa de Oliveira, né, baiano, natural de Salvador, já disse que ele nasceu em 1849 e morreu em 1923, e ele foi um homem verdadeiramente multifacetado, né? Inclusive, para ele, utilizava-se o adjetivo polímata, né, que designa aquele homem que exerce diversas funções ao longo de toda a sua vida. Rui Barbosa, ao longo dos seus 73 anos, foi advogado, político, jurista, jornalista, diplomata, ensaísta, orador, filólogo e tradutor. Né? Como se não bastasse esse currículo tão extenso, né? Rui Barbosa de Oliveira também é considerado o patrono dos advogados brasileiros, do Tribunal de Contas da União e do Senado Federal, onde ele permaneceu por mais de 30 anos. Né? Rui Barbosa foi senador ao longo de 5 mandatos. Né? Mais ou menos desde o início da República, ali em 1891, até a sua morte em 1923, durante quase todo esse período, ele continuou como senador pela Bahia. Né? E o Senado, inclusive, foi uma instituição que ele ajudou a fundar. Rui Barbosa também foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e foi o 2º presidente daquela instituição, substituindo o próprio Machado de Assis. Além disso, ele foi personagem decisivo da proclamação da República. Né? Vale lembrar que naquela época, em 1889, existiam 2 grandes correntes ideológicas que disputavam, de certa forma, o poder, o governo central, o centro das atenções. Né? De um lado havia o liberalismo de inspiração norte-americana, cujo maior representante era justamente Rui Barbosa, né, que tinha na Constituição Americana de 1787 a sua grande inspiração. E, por outro lado, havia o grupo dos positivistas, que eram inspirados na doutrina do francês Auguste Comte, né, considerado o pai da sociologia, e que criou a doutrina positivista. Um dos grandes representantes dessa corrente, por exemplo, naquele momento da proclamação da República, foi Benjamin Constant, né, que também é considerado um dos patronos da República. Bom, Rui Barbosa, inclusive, foi responsável pela redação da nossa primeira Constituição Republicana, né, a Constituição de 1891, que curiosamente é a menor Constituição da nossa história, né, e que talvez a maior diferença que existia naquele período em relação à Constituição de 1891 para a Constituição anterior, que era de 1824, a Constituição Imperial, foi a ausência do poder moderador. Né? Então, tanto Pedro I quanto Pedro II tinham aquele poder moderador em suas mãos. Né? Na República, isso já não existia mais, graças à militância de Rui Barbosa na Constituinte. Próximo slide, por favor. Eis aqui um detalhe interessante, né? Eu acho que fica claro qual a filiação ideológica e a inspiração de Rui Barbosa. Ele foi responsável pela criação da bandeira provisória da República, com esse design aqui claramente inspirado na bandeira norte-americana, né? E essa foi, além de ser a primeira bandeira do Brasil como república, ela durou apenas 4 dias. Ela foi utilizada do dia da proclamação, 15 de novembro de 1889, até o dia 19 de novembro de 1889, quando foi substituída pelo design atual. Um detalhe interessante é que essa bandeira estava hasteada no navio Alagoas, que levou a família real para o exílio. Né?
Próximo slide, por favor. Bom, mas além do que Rui Barbosa foi, o que ele defendia, né? A gente já sabe que ele foi advogado, diplomata, filólogo, tradutor, mas quais ideias ele defendia, né, no campo político e jurídico? Rui Barbosa era defensor do sistema federativo de inspiração norte-americana, conforme eu já disse, né? O nosso modelo de federação que temos até hoje saiu, de certa forma, da cabeça de Rui Barbosa aqui no Brasil, né? Ele se inspirou nos Founding Fathers, né, nos pais fundadores dos Estados Unidos da América, como John Jay e James Madison, né? Ele defendia, já naquela época, no século XIX, os salários iguais para homens e mulheres, o acesso universal à educação, a liberdade de imprensa. Inclusive, ele foi o primeiro advogado a impetrar um habeas corpus em favor de um jornalista, né, defendendo a liberdade de imprensa ainda no século XIX. Além disso, Rui Barbosa também era um ferrenho defensor da abolição da escravatura, né, assim como boa parte do grupo republicano que subiu ao poder em 1889. Um outro detalhe interessante, quando Rui Barbosa ainda era estudante, né, o primeiro caso dele como advogado foi a defesa de um homem escravizado contra o seu senhor. E essa tese que Rui Barbosa desenvolveu, mais tarde se tornaria o cerne da chamada Lei do Ventre Livre, né? Essa Lei do Ventre Livre ela é da década de 1850 e a partir dali não nasceram mais escravizados no Brasil, né? Pode passar o slide, por favor. Bom, passado um pouco, né, sobre a vida desse vulto histórico que foi Rui Barbosa, cabe a mim tratar da figura, né, desse fundador da República justamente no campo da numismática. Esse é o tema tanto do artigo quanto da palestra. A primeira vez que Rui Barbosa de Oliveira foi representado no dinheiro brasileiro foi no ano de 1924, numa cédula de 100 mil réis, né? Aqui no centro podemos ver a efígie dele bem representada. Essa cédula de 100 mil réis hoje é considerada raríssima, né? Até mesmo pelo seu valor de face. Ela foi produzida através do processo xilográfico pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, né? Na verdade, no Brasil, naquela época, ainda não havia processos mais modernos de impressão de cédulas, né? Como o processo calcográfico ou talho doce, que é utilizado até hoje. Então, a Casa da Moeda utilizou esse método da xilogravura, né? Que nada mais é do que você talhar um pedaço de madeira com aquela imagem da cédula, né? Esse pedaço de madeira, essa espécie de cunho, né, de madeira, passa por um processo de galvanização, ou seja, eles passam um metal em cima daquela madeira para preservar o desenho, né? E aí aquela peça é simplesmente carimbada no papel, né? Então, um processo bem rudimentar. O Brasil ainda não tinha contratos, por exemplo, com empresas como a American Banknote Company ou a Thomas de la Rue Company, que na época tinha um monopólio da fabricação de células praticamente no mundo inteiro, né? Próximo slide, por favor. Bom, a segunda vez que Rui Barbosa foi representado no dinheiro brasileiro foi no contexto da Revolução Constitucionalista de 1932, né? A famosa Revolução Paulista, né? Quanto ao contexto histórico, os senhores já devem saber mais ou menos desse contexto histórico, né? Bom, após a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, os paulistas, de certa maneira, se sentiram diminuídos em relação ao papel central que eles tinham na República Velha, né? Afinal de contas, a partir de 1889, iniciou-se a chamada política do café com leite. Ora um presidente mineiro, ora um presidente paulista. O café representando São Paulo e o leite a pecuária de Minas Gerais, né? Quando Vargas, um gaúcho, sobe à presidência em 1930, durante o governo provisório, o descontentamento dos paulistas, né, boa parte da classe industrial crescente estava aqui em São Paulo, esse descontentamento aumenta até que isso resulta na Revolução Constitucionalista de 32, né, em que os paulistas exigiam a feitura de uma nova Assembleia Constituinte, né, e aí, para a nota de maior valor, esse é um detalhe importante, né, escolheram a figura de Rui Barbosa. Mas vejam bem que interessante, justamente os paulistas revoltosos que escolheram Rui Barbosa para estampar a cédula de maior valor, eles mesmos queriam a substituição da Constituição de 1891 que Rui Barbosa redigiu, né? Afinal de contas, é a Revolução Constitucionalista. Bem, os paulistas não conseguiram esse intento em 32, né? Afinal de contas, só teríamos uma nova Assembleia Constituinte em 1934, né? E essa Constituição também só durou 3 anos. Foi a de menor tempo da nossa história.
Bom, alguns outros detalhes dessa cédula, né? Temos aqui na moldura os dizeres pró-Constituição, né? Eram cédulas bônus lastreadas nas reservas do Tesouro Estadual, né? Vargas tentou de toda maneira cercear os paulistas, né, ao fechar as instituições financeiras, ao fechar os bancos, e a solução foi a emissão desses bônus lastreados no Tesouro Estadual do Estado de São Paulo, né? Inclusive, no ano passado, tivemos uma exposição excelente, né, com Gilberto Tenor, com Bruno Pelizari, sobre os bônus da Revolução de 32. Né? Próximo, por favor. Bom, essa é a primeira moeda brasileira na qual apareceu a figura de Rui Barbosa. Para os colecionadores em geral, é uma moeda comum, né? É a moeda de 20 centavos da terceira série de moedas brasileiros ilustres, né? Elas foram lançadas no ano de 1948 e foram cunhadas até 1956. Vale lembrar que essa série de moedas, brasileiros ilustres, começou lá nos anos 30, né? Na época dos réis ainda, se eu não me engano, em 36, com figuras como a de Oswaldo Cruz, Vital Brasil, vários personagens, né? Nós tivemos uma segunda série, se eu não me engano, em 1942, que é o ano em que Getúlio Vargas instituiu a unidade monetária do Cruzeiro, né? E tivemos essa terceira série dos brasileiros ilustres em 1948, composta apenas por 3 moedas. A moeda de 10 centavos tinha a efígie de José Bonifácio, tá? É a menorzinha de todas, das 3. A de 20 centavos trazia aqui essa representação iconográfica de Rui Barbosa, né? E tínhamos também a moeda de 50 centavos, que apresentava no seu reverso a figura do presidente Eurico Gaspar Dutra, né? Que era o presidente da época ali, no período pós-Estado Novo. Pode passar, por favor. Bom, aqui temos também, essa na verdade é a última vez até então, né, que Rui Barbosa apareceu no nosso dinheiro. É a cédula de 10 mil cruzeiros de 1986, cédula essa cujo design, inclusive, baseou a cédula bônus, né, que está sendo comercializada hoje exclusivamente para o evento. Né. Vale lembrar que existem 3 versões dessa cédula. A de 10 mil cruzeiros original, a cédula de 10 mil cruzeiros com carimbo de 10 cruzados, né? E aí, posteriormente, quando entra o governo Sarney, lá em 86, e instala-se o plano cruzado, todos os designs do plano monetário anterior do Cruzeiro, eles foram reutilizados. Então, nós também temos dessa cédula aqui, já com um novo valor de 10 cruzados, tá? Bom, o que vale notar nessa cédula também é que aqui atrás temos uma representação importante, né? Aqui temos Rui Barbosa discursando na Conferência de Paz de Haia de 1907. Né? O que foi essa conferência? Diversos líderes mundiais, tanto europeus quanto de outros países, se reuniram em 1907 na cidade de Haia, da Holanda, né, para discutir os rumos da paz mundial. Afinal de contas, em 1907, qual era o contexto histórico mundial? Né? Alguns anos antes, havia ocorrido a famosa partilha da África. O que foi isso? As potências europeias, Itália, Alemanha, França e Inglaterra, simplesmente pegaram o continente africano, né, e cada um dos países pegou uma colônia para si. Qual é o objetivo disso? Primeiro, conseguir fonte de matéria-prima, né, para produzir manufaturados lá na Europa, né, e posteriormente obter mercados consumidores. Ou seja, eles exploravam essas colônias levando a matéria-prima para a Europa, fabricavam lá e depois levavam esses produtos de volta para vender naqueles países explorados, né. A gente sabe muito bem que essa segunda Conferência de Paz de Haia, ela não deu certo, né? Afinal, menos de 7 anos depois, se iniciaria a Primeira Guerra Mundial, justamente em função de todo esse contexto histórico. Né? Itália e Alemanha se sentiam, de certa forma, prejudicados por terem sido países unificados depois. Né? A Itália só veio se tornar um país único, né, na década de 1870, a Alemanha também, sob o comando de Otto von Bismarck. Então, como eles chegaram depois nessa partilha das fatias, eles se sentiam prejudicados com isso. Né? Mas, voltando a Rui Barbosa, ele demonstrou muita eloquência representando o Brasil nessa Conferência de Paz de Haia, né? E justamente devido à sua perspicácia, nessa conferência ele ganhou o apelido de Águia de Haia, né? E essa alcunha o seguiu até o fim da sua vida e no pós-mortem também, né? Por que não? Pode passar, por favor. Bom, ultrapassada as representações de Rui Barbosa no dinheiro circulante,
também vale a pena notar algumas aparições que eu selecionei, né, algumas vezes em que ele foi representado na medalhística e na falerística. Inclusive, algumas dessas medalhas que eu vou mostrar aqui na apresentação estão expostas, né, na exposição que está lá no quinto andar, com curadoria do Bruno Pelizari. A primeira medalha que eu escolhi aqui é uma medalha de 1990 da série Cruzado. Pode passar, por favor, Oswaldo. Ela foi produzida pela Casa da Moeda do Brasil, né? E notem que interessante, em 1990, a Casa da Moeda ela lançou uma medalha alusiva a cada cédula do pano cruzado. Então, se vocês repararem no design, a medalha tem exatamente o mesmo design da cédula, né? Então, para cada cédula do cruzado, foi produzida uma medalha dessas, tá? Essas medalhas foram produzidas numa versão de bronze e uma versão de prata, né? E aqui nós podemos ver o mesmo motivo da cédula de 10 mil cruzeiros, que é justamente a participação de Rui Barbosa na Conferência da Paz de Haia em 1907. Tá? Pode passar. Essa segunda medalha que eu escolhi é uma medalha de 1949 e ela é alusiva ao centenário de nascimento de Rui Barbosa, né? Essa medalha ela foi instituída por lei pelo governo brasileiro na época, né? Para entregar a autoridades, instituições e indivíduos que contribuíram com as celebrações nacionais do centenário, né? Ou seja, o governo preparou uma série de celebrações em memória de Rui Barbosa e para aqueles que contribuíram decisivamente para o sucesso daquelas celebrações, o governo concedeu essa medalha. Aqui, de um lado, né, temos o busto de Rui Barbosa, né? E aqui uma representação da casa onde ele nasceu, em Salvador, na Bahia. Essa medalha também está exposta na exposição lá em cima, no quinto andar. Pode passar, por favor. Bom, essa aqui é uma das medalhas mais novas, né, que foram feitas em homenagem a Rui Barbosa. É uma medalha de bronze da Academia Brasileira de Letras, né? É uma medalha aqui bifacial, que ela possui no anverso a figura de Machado de Assis, né, que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, e temos no reverso a figura de Rui Barbosa, que foi o segundo presidente da Academia Brasileira de Letras, né? São medalhas muito belas, por sinal. Elas foram produzidas no ano de 2020, né? Lançadas justamente para comemorar o aniversário da Academia Brasileira de Letras. E aqui podemos ver, né, alguns detalhes, como a assinatura, né, dos dois presidentes, os bustos, e aqui o brasão da Academia Brasileira de Letras, que também já é uma instituição centenária. Por favor. Aqui temos a mesma medalha, né, na versão prata, então temos em bronze, temos essa medalha em prata e, por favor, finalmente temos ela, só fechar, por favor, ótimo, e finalmente temos ela na versão prata dourada, vejam bem, não é uma medalha de ouro, tá? A Casa da Moeda produziu em uma liga, provavelmente, né, de prata dourada. Próximo. Bom, talvez, né, quiçá a medalha mais importante que homenageia Rui Barbosa seja a medalha que leva o seu nome e é conferida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu, inclusive, sou advogado e aspiro um dia a receber uma medalha dessas, né? A medalha Rui Barbosa é a maior comenda da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ela foi criada em 1973 e, inclusive, o primeiro recipiente dessa medalha foi um advogado cearense chamado Heráclito Mourão de Sobral Pinto, né? O famoso Sobral Pinto. Ele é famoso por aquela célebre frase: a advocacia não é profissão de covardes. E, de fato, não é. Ele foi o primeiro recipiente da medalha Rui Barbosa. Bom, como item numismático, essa medalha é raríssima, né? Afinal de contas, ela só pode ser concedida uma vez ao longo de cada mandato do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, de 73 até hoje, só foram conferidas 19 medalhas dessas, né? Então, as que existem por aí, se ainda estão na família de algum recipiente, devem ser consideradas um tesouro de família, né? Verdadeiramente. Aqui nós temos o Dr. Siqueira Castro sendo agraciado com a medalha Rui Barbosa no ano de 2020, ano em que a Ordem dos Advogados do Brasil completou 90 anos, né? Então, essa aqui realmente é a maior homenagem a Rui. Bom, também devo fazer menção aqui
há algumas aparições de Rui Barbosa na filatelia, né? Afinal de contas, o que eu quis demonstrar é como a figura desse republicano, né, ela se repete ao longo da nossa história, como as representações iconográficas de Rui Barbosa aparecem no nosso dinheiro, nas medalhas, nas cédulas e até mesmo nos selos postais, né? Como a filatelia e a numismática são hobbies e ciências afins, eu resolvi aqui escolher 2 selos relevantes que também apresentam a figura do grande republicano. Bom, este primeiro selo aqui é um selo de 1 cruzeiro e 20 centavos, tá? É um selo de 1949, que também comemora o centenário de Rui Barbosa. Então, esse selo aqui foi confeccionado e lançado no mesmo ano que aquela medalha que eu havia mostrado anteriormente, né? Um belo selo, inclusive. Próximo, por favor. E 50 anos depois, em 1999, Rui Barbosa foi mais uma vez homenageado. Só que dessa vez, os Correios brasileiros, né, produziram o selo do sesquicentenário. Então, assim, é perceptível que sempre quando se comemora centenários ou sesquicentenários, tanto de aniversário quanto de morte de Rui Barbosa, homenagens são feitas e continuarão sendo feitas devido à grande contribuição que esse homem teve para o Brasil, né? Então, até os dias atuais, quando se pensa em educação básica, ali teve a mão de Rui Barbosa, né? Quando a gente pensa na nossa própria Constituição, no Senado Federal, no Brasil como República Federativa, há influência desse homem, dessa figura. Próxima, por favor. Bom, finalizo a apresentação com uma frase, né, do Polímata, que diz o seguinte: tenho o consolo de haver dado ao meu país tudo o que me estava ao alcance, a desambição, a pureza, a sinceridade, os excessos de atividade incansável com que, desde os bancos acadêmicos, o servi e o tenho servido até hoje. Por isso me saí da longa odisseia sem créditos de Ulisses. Obrigado. É isso.